Paz do Senhor a todos. Devido ao isolamento social, vamos estar dando continuidade às nossas aulas bíblicas através dessa plataforma, tá? Então, desde já te peço para que você preencha a lista de chamada, curta o vídeo e compartilhe. E a aula de hoje nós vamos estar entendendo e aprendendo sobre obediência e adoração. Título da lição: Obediência e adoração. O texto destaque: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, versículo 8 e 9. O que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar, mas Deus é aquele que sonda corações e conhece o pensamento. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nossos corações. Em Atos 5, vemos uma história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar qual mal há nisso. Aos olhos humanos, nenhum. Mas Deus sabia que o desejo que dominava os seus corações era a vaidade, porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, insinuando estar entregando tudo quanto havia sido arrecadado com a venda de sua propriedade. Não haveria problema nenhum em ofertar parte do que havia arrecadado, mas a mentira e a má intenção do coração fizeram com que a oferta fosse rejeitada e ambos morressem. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os seus desejos humanos. Você tem vivido uma vida verdadeira ou falseada? Para adorar a Deus tem de ser de verdade e em obediência. Lemos aqui uma pequena história aqui que aconteceu em Atos 5, sobre Safira e Ananias que mentiram para o profeta a respeito da sua oferta. E Deus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o seu coração, rejeitou aquilo e eles morreram. Nossas atitudes estão diretamente relacionadas com o nosso coração. Se em nossos corações semearmos sementes do tipo duvidosas, sentimentos facciosos, preguiça, zombaria, palavrões e pecado, nosso fruto pode até parecer belo, mas o seu sabor vai ser amargo. E essas atitudes deixarão nossos relacionamentos conturbados, nossos relacionamentos complicados, nós não seremos pessoas agradáveis. E o pior de tudo, nos afastará de Deus. Mas, se enchemos o nosso coração de amor, de paz, fraternidade, solidariedade, resiliência, coragem, os nossos frutos serão doces e fonte de vitaminas para aquele que se abrigar em nós. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos, capítulo 5, versículo 19. A obediência é a chave do sucesso. A obediência é uma ação que todos nós deveríamos praticar, até que se torne parte do nosso caráter. A obediência está relacionada com a nossa inteligência, se escolhemos obedecer ou não.
Portanto, devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Por exemplo, se optarmos por obedecer a um sentimento e o mesmo for enganoso, poderá gerar muito conflito. Se optarmos por obedecer a amigos, motivado por ambiente e empolgação, podemos nos encrencar. Salmo, capítulo 1, verso 1 ao 5. Se optarmos por obedecer às tendências do mundo, nos afastaremos do céu. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Mas Deus, com todo o seu amor, nos deu seu Filho amado para que nos ensine como ter uma vida abundante. João 3,16. E Deus, Ele amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho. E o seu Filho no mundo, quando Ele teve a sua trajetória aqui, Ele ensinou como nós devemos viver, através da sua postura, através da sua fala, como interagir com as pessoas. E essa é a ideia. Nós devemos imitar, copiar Jesus. A forma que ele vivia, a forma que ele interagia com as pessoas, a forma que ele resistia ao pecado, a forma que ele lidava com conflitos familiares e tudo mais. Então assim, o mais importante para que nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida de obediência, o ponto principal na verdade, é imitar a Jesus. Mas como que eu imito a Jesus? Como que eu posso imitá-lo? Muito simples. Primeiro temos que conhecer quem é Jesus, como ele se comportava, como ele agia. E nada mais fácil do que entender sobre Jesus do que ler a sua palavra, ler os evangelhos, saber como ele viveu, entender como ele interagia, como ele ensinou a orar. Então, se focarmos em Cristo, se focarmos na forma que Ele vivia, aí sim nós saberemos ter uma postura de adorador, uma postura de servo obediente. Então, que nós venhamos ansiar ser como Jesus foi. Amém? Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no Senhor, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vamos pensar da seguinte forma: pais, não irritem os seus filhos. Nós, como os filhos, devemos nos colocar no lugar dos pais, avaliar o ponto de vista dos pais, tá? Digamos que o tempo está fechando, o pai olhou mais cedo na TV que ia chover, e você logo à tarde acordou e está saindo. Aí seus pais pegam e falam o seguinte, ou melhor, sua mãe fala o seguinte: menino, leva o guarda-chuva que vai chover. Aí você não gosta de carregar o guarda-chuva, você fala, não, ó, o céu tá limpinho, não vai chover não. E você vai e sai, volta à tarde todo molhado porque choveu. Se você tivesse parado para pensar e colocado no lugar dos seus pais, bom, os meus pais acordam cedo, provavelmente ele viu o tempo na TV que ia mudar. E ele logo me orientou a levar o guarda-chuva, levar a blusa, porque o tempo ia mudar. Quando nós se colocamos no lugar do outro, naquela situação em que a gente não concorda, a gente acaba conseguindo entender o ponto de vista da outra pessoa. E isso faz com que as nossas ansiedades, as nossas confusões, as nossas dúvidas sejam amenizadas. Se eu me coloco no lugar do outro, eu tento avaliar a situação por um outro ponto de vista. E não somente aceitar o meu ponto de vista como único e soberano. E quando eu faço isso, eu ouço meu pai, eu dou um retorno positivo, ele fica feliz porque ele está cuidando de mim, e eu mais feliz ainda porque volto seco de um tempo chuvoso. A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23.
O fruto do Espírito Santo é manifestado na vida de quem é obediente à palavra de Deus. E esse fruto é para nos relacionarmos com o próximo. E nossos pais são os mais próximos de nós. Então devemos sempre com sabedoria praticar as virtudes do Espírito Santo. Bom, nesse tempo de quarentena, não podemos perder a oportunidade de estar exercitando o fruto do Espírito Santo em nós. E esse fruto, como nós vimos, é sempre para o outro. O amor, a gente se ama, claro, mas o nosso amor é sempre para o outro. A nossa fidelidade, nós temos fidelidade com nós mesmos, mas a fidelidade mais expressiva é para o outro. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus pais, eu sou fiel aos meus amigos, eu sou fiel a Deus. Que mais? A bondade, o ato de caridade é para o outro. O outro, você vê o outro numa situação problemática, você o ajuda, você age de bondade para com ele. Então, assim, se você avaliar todo o fruto do Espírito, você vai perceber que essas virtudes sempre é para se expressar para com o outro. E isso é muito importante. Nós estamos vivendo um período de quarentena onde nós devemos ficar mais tempo em casa, nós ficamos mais tempo em casa do que o comum. E ali a gente começa a perceber mais e mais as manias de um, de outro, e como lidar com essas manias, como interagir com eles, e nada mais certo e correto do que usar o Espírito, o fruto do Espírito, para que nossas virtudes sejam boas para com eles. Então, assim, obedecer aos pais, arrumar a casa, tudo isso é virtude do Espírito Santo, tudo isso é bom. Isso não só exercita em você a ação de ser solidário, a ação de ser observador, ver que o ambiente não está agradável, arrumar o ambiente, ver que o ambiente está muito escuro, iluminar o ambiente, tudo isso vai ser gerado em você virtudes. Do tipo, você vai ser uma pessoa observadora, uma pessoa que conhece os ambientes, uma pessoa que consegue pensar no outro. Por exemplo, quando eu arrumo a cama, não é somente para eu chegar e descansar numa cama arrumada, mas é também para agradar, para deixar o ambiente mais agradável. Quando eu ajudo os meus pais, não é somente eu estou prestando um serviço para eles, não. Eu estou fazendo um serviço para todos da casa. Eu lavar a louça não é simplesmente uma obrigação que foi me imposta, mas sim é um benefício para a casa, um benefício para mim, para os meus irmãos, para os meus pais. Então sempre pense no outro, porque isso é o segredo do fruto do Espírito Santo, é você ser uma pessoa agradável ao outro, mas não falsa, não estética, não faça isso esperando algo em troca. Faça isso porque isso é bom. E todo o serviço que nós fazemos com excelência é um serviço feito para Deus também. Deus, através das pessoas, Ele nos testa, digamos assim. As pessoas são o nosso exercício. Quando eu ajo de benefício para com o outro, eu estou exercitando dentro de mim um benefício também que é para Deus. Se eu amo meu irmão, eu amo a Deus. A família é o plano de Deus. Devemos cuidar dos nossos familiares com orações e obedecendo a palavra de Deus. Sempre respeite e obedeça aos seus pais. Se discordar de alguma opinião, não se enfureça. Se coloque no lugar da outra pessoa e tente ver a situação pelo ponto de vista da mesma. Ore pedindo sabedoria a Deus para que possam vencer em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Conclusão. O diabo tentou Jesus, oferecendo-lhe domínio sobre todos os povos do mundo, se Jesus o adorasse. Mas o coração de Jesus era totalmente dedicado ao Pai. Para ele, a obediência a Deus era mais importante que ganhar o mundo todo. Essa é a atitude de quem adora a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Como Jesus fez, nós também devemos fazer. Independente de qual oferta seja dada pelo mundo, qual oportunidade seja lançada a nós, devemos sempre com sabedoria, inteligência, escolher obedecer à palavra de Deus, obedecer aos nossos pais.
independente se a oferta seja boa, se a aparência do bolo seja saboroso, só devemos tocar se isso for do agrado de Deus e os nossos pais. Devemos sempre estar atentos a isto, orando, pedindo sabedoria e inteligência a Deus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 ao 24. Que o Senhor possa olhar para nossas vidas e encontrar verdadeiros adoradores. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que ficaram até o fim desse vídeo e não percam as próximas aulas, tá? Agradeço, paz do Senhor a todos. Amém.